que estão aí replicando a ideia de Jesus, que estão aí conhecendo e aprendendo ainda as ideias de Jesus. Então, uma caridade interessante, para a gente se limpar aí dessa sujeira que eu deixei no começo aqui, uma caridade interessante, tá bom? Então vocês prestem atenção, vê se divulgar isso, não as porcarias que eu falei no começo, pelo amor de Deus. É o seguinte, Jesus estava lá sossegado, não foi convidado para um casamento, lembra dessa história? O casamento? Aí foi lá com a mãe dele, chegou um determinado momento que acabou lá os acepípedes do casamento, o vinho acabou. Mas a gente precisa entender o seguinte, o vinho era tomado à época de Jesus de uma forma, puxa vida, me fugiu a palavra, mas ele era, ai meu Deus do céu, fugiu a palavra, daqui a pouco vem. Eles tomavam o vinho porque o vinho, por ter um pouco de álcool, um teor alcoólico, ele combatia um monte de coisa, porque eles não tinham saneamento básico. A água era uma água muito contaminada. Então eles bebiam o vinho e o vinho fazia esse efeito terapêutico. Até porque era proibido para os judeus se embriagar. Olha o que eles faziam com o vinho. Pegava uma porção de vinho para 10 porções de água. Então estava ali meio que uma espécie de um suco de uva. Mas tinha um pouco do teor alcoólico de forma terapêutica, porque eles tomavam a água, obviamente alguma coisa contaminada, e o efeito terapêutico do vinho alcoólico, pela quantidade, obviamente, ajudava-os a não terem problemas orgânicos. Então era o vinho terapêutico. Até hoje existe lá em Jerusalém o vinho que se servia à época de Jesus, que se serve aos judeus, que são os mais ortodoxos, os mais seguidores das leis, porque é absolutamente proibido a embriaguez para os nossos irmãos judeus e, obviamente, para os seguidores do Cristo. É absolutamente proibido. Então, obviamente que Jesus estava ali favorecendo, né, aquelas pessoas com álcool. Tanto é que os tonéis que ele mandou encher era basicamente isso. Acho que, se não me engano, eram 10 tonéis, que os 10 tonéis significavam 150 litros cada um. Olha só. Então, divide-se uma quantidade de vinho com aqueles tonéis e, obviamente, nós temos um preparado, né, um teor alcoólico reduzidíssimo, para que a festa pudesse continuar. Então, aí o Senhor lá disse, puxa vida, mas esse está muito bom, né? Esse vinho aqui que estão servindo. Normalmente eles faziam e fazem isso, né? Eles serviam primeiro o vinho bom, e quando o pessoal já estava meio fora de si, continuavam servindo qualquer um, né? Diz que quem toma álcool, diz que é assim, a primeira cerveja é maravilhosa, a segunda, depois ninguém nem sabe qual marca que é, se é caseira, se não é a mesma coisa, diz que tudo é a mesma coisa. Eu não sei, graças a Deus, nunca bebi. Eu não posso, se eu beber um troço desse, daqui a pouco estou largado, estou lascado. Então, é possível. Puxa, engraçado, eu lembrei de você, eu ia trazer um negócio para dar para você, eu esqueci hoje, rapaz. Como é que você chama mesmo? João? Nossa, nome moderno, hein? Difícil ter criança João, né? Nome moderno, parabéns, viu? Olha bem para mim no futuro. Você fala assim, eu conheci aquele infeliz ali. Eu conheci ele. Quando eu era criança lá, eu ia lá com a minha mãe, minha mãe me obrigava, mas foi obrigado a conhecer ele, né? Aí você fala assim, mas tudo bem. Pelo menos você fala que me conhece, porque quem vai ser celebridade, imagina só, né? Vai ser uma pessoa importante na Terra, eu vou precisar de tê-lo com amigos assim, não é? Então fica firme, hein, João? Estudando bastante, arrebentando de estudar, joga o celular fora, se possível, ou dá para sua mãe, ou dá para alguém, e estuda bastante. E aí, quem que é sua mãe? Ele estuda bastante, né? Por isso que você estranhou que eu falei, não? Não precisa falar isso, né? Ele já sabe que tem que estudar bastante, né? Você já sabe, João, não? Já sabe, né? É. Quem estuda vai ter uma vida boa. Quem estuda
Vai ficar igual eu, aí tendo que fazer exposição, correndo para lá e para cá, trabalhando com morador de rua, é uma confusão. Não estuda bastante, tá bom? Nós precisamos de gente competente aqui no nosso Brasil, que tem muita chance aqui no nosso Brasil. Então, é possível e é necessário nós aplicarmos a prática do bem sem o recurso amoedado. Então, uma palavrinha, não é? Uma que a gente pode escutar, uma palavrinha que a gente pode falar, uma visitinha fraterna. Nossa, como tá bom a gente fazer uma visitinha agora, as pessoas estão com tanta vontade de se encontrarem, né? Especialmente para aquelas pessoas mais distantes da gente, que já há algum tempo que a gente não vê, não é? Eu ainda não posso fazer, porque, na verdade, como eles achavam que eu já ia desencarnar 2 anos atrás, eu ainda posso estar em perigo disso, né? Então, falando, espera mais um pouquinho, mais uns 2, 3 anos, aí você vem na minha casa, porque, meu Deus do céu, né? Bom, então, a gente pode fazer muita coisa. Quando a gente consegue estudar um pouquinho os ensinos de Jesus, as palavras dos nossos benfeitores amigos, nós vamos descobrindo coisas fantásticas, às vezes sem falar nada, com pequenos gestos de boa vontade, nós podemos ser muito úteis. Então, Jesus produziu aqui a saúde, produziu um monte de coisas, sem precisar de recurso amoedado. Ele não pôs a mão em uma moeda. Aliás, ele advertiu quem estava com as moedas, né? Lembram disso? Olha, Judas, toma cuidado que essas moedas vão fazer você se perder, né? E ele advertiu, porque é muito complicado. Algumas pessoas têm na cabeça aquela ideia assim, quando eu ganhar o dinheiro, quando eu receber herança, quando eu for promovido, quando eu receber o 13º, quando? E isso muitas vezes não acontece. Quando ganha na loteria, né? Muitas vezes isso não acontece. Aliás, acontece uma coisa curiosa, interessante, que é a seguinte: conheci um senhor e ele foi convidado para ir num casamento, só que na Alemanha. Aí ele não tinha condição de ir no casamento da Alemanha, mas aí não sei o que aconteceu na cabeça dele. Ele pensou como é que ele ia no casamento, ele falou, vou comprar um bilhete da loteria. E na hora que ele comprou o bilhete da loteria, ele já começou a arrumar a mala dele, as coisas dele, ficou prontinho para fazer a viagem. Até o dia do sorteio da loteria, que acho que era uns 2, 3 dias depois, e tinha tanta confiança que ele ia ganhar, mas tanta confiança que ele ia ganhar para fazer a viagem, mas era uma coisa assim impressionante, né? Só que ele não ganhou, aí ele não pôde fazer a viagem, aí ele caiu em si e falou, mas onde é que eu estava com a cabeça, meu Deus do céu, né? Aonde que eu estava com a cabeça? Aí ele teve que se contentar só com dar uma ligação, mandando uma cartinha, uma coisa assim. Então, às vezes a gente tem essas ideias, né, que a gente quer associar o recurso amoedado à prática do bem. E olha o que o nosso companheiro espiritual Emmanuel continua dizendo aqui pra gente, ó, palavras de vida eterna. Ele vai falando assim, ó, bom, você pensa e acredita que apenas o ouro é a base corrente da caridade, mas lembra de Jesus. Primeiro lembra dele lá. Como é que ele fez? Não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Que, meu Deus do céu, que exemplo, né? A gente, por exemplo, está num farol. Esse é o primeiro sinal? Não? A gente está num farol, por exemplo, alguém vem nos solicitar algum recurso. E a gente fala, meu Deus, não tenho nada aqui. Mas dá uma palavrinha, fala, você vai conseguir, você vai sair dessa, força. Dá uma palavrinha de bom ânimo. Nós podemos fazer isso. Não precisamos. É claro, se a gente tem algum recursinho que pode dispor, óbvio que a gente vai dispor, né? Mas não podemos associar isso simplesmente à prática do bem e da caridade. Na verdade, nós estamos na Terra para aprendermos a realizar o melhor de nós, aprendermos a fazer das dificuldades as nossas facilidades. E é muito, muito, muito gratificante quando a gente encontra uma pessoa que ela consegue fazer do mínimo que ela tem uma coisa maravilhosa, o máximo. Então, às vezes a pessoa tem lá uma vidinha muito simples, muito humilde, mas com aqueles recursinhos que ela tem, ela faz coisas maravilhosas. Então, nós precisamos aprender a isso. Uma vez fiz uma brincadeira numa comunidade que a gente frequenta. Se eu desse 10 reais para uma senhora que está aqui, e desse 10 reais para uma senhora que está do outro lado do rio, o outro lado do rio é Alphaville. Um lado de cá é Carapicuíba, o outro lado do rio é Alphaville.
O que vocês acham que aconteceria? Né? O que você faria com 10 reais? A pessoa com 10 reais vai lá no mercado, compra um pouquinho de cada coisa e muitas vezes traz alimento para alguns dias. E algumas daquelas que estão do outro lado do rio, lá do lado de Alphaville, com 10 reais, talvez ela compre uma caixinha de chocolate, não sei. Dá para comprar uma tintura de cabelo? Não. Quanto custa uma tintura de cabelo? Nem a Márcia? Tem uma que chama Márcia, não tem? Eu ouvi falar que é uma das melhores essa daí. Não sei se é porque é mais barata, mas é uma das melhores. Então, vejam quando a gente consegue multiplicar o menos fazendo mais. Olha que coisa legal. Em casa, por exemplo, quando a gente tem lá sobras de alimentos, a gente faz lá faz uma outra coisa, não é com aquelas sobras, é uma coisa fantástica isso. Quando uma pessoa consegue resolver com facilidade problemas que muitas pessoas teriam muitas dificuldades para resolver, até a nível financeiro. Quando a gente consegue ser útil sem esperar nenhuma contrapartida, vou fazer a companhia para uma pessoa no hospital. Agora, nesses últimos 2 anos, foi muito comum as pessoas comprarem coisas no mercado para atender pessoas que não queriam e não podiam sair de casa. Não é? Então, a prática de caridade é assim. É assim que a gente vai entendendo o que Jesus disse para a gente. Mas aí ele continua dizendo assim: abre o coração e espalha os bens que você tem dentro de você, porque também tem um detalhe. Será que nós já paramos para pensar o quanto nós podemos ser úteis, mesmo sem ter recursos? Quanto nós podemos? Eu dou sempre esse exemplo, não é um exemplo muito comum e nem é muito novo, mas eu tive que andar com o automóvel por 20 anos, então não conseguia vendê-lo porque ele tinha um problema judicial, não conseguia vender. Então eu fui ficando com idade, e o carro antigo vai ficando cheio de problema. E aí quando eu estava no meu carrão, e eu via as pessoas com o carro parado, eu falava, puxa vida, está parado, ainda bem que o meu está funcionando. E não raras vezes eu deixei de atender uma pessoa que estava com uma dificuldade. Não raras vezes. E quantas vezes eu precisei de socorro e ninguém parava também? Não é? Então veja o que precisava lá, ter recurso para fazer o quê? O que aconteceu? Sei lá, vamos encostar o carro aqui para ficar mais seguro para você, ou para chamar algum socorro, alguma pessoa para vir aqui te olhar o que aconteceu. Mas não raras vezes a gente perde essas oportunidades. No ônibus, por exemplo, entra o cabelo branco lá no ônibus, a gente faz estar dormindo. Precisa ter uma placa lá dizendo, não sente aí, vagabundo. Só senta se não tiver ninguém, preguiçoso. Será que precisa disso? Quantas oportunidades a gente não perde? Por exemplo, o sobrinho foi lá na nossa casa, Deus do céu, uma pimenta ele. Você tem primo que é pimenta? Mais ou menos, né? Mas toda família tem algum que é mais ou menos, tem alguns que são mais, outros menos, né? E aí a gente perde aquela oportunidade de conviver alguns minutinhos com aquela pessoa, com aquela criança. Conviver uns minutinhos. Nem é muito, né? É uns minutinhos. Outras coisas que acontecem, você tem uma pessoa que você não vê faz tempo. Aí você perde a oportunidade de conversar fraternalmente com ela alguns minutinhos. O que você ficou fazendo? Fiquei vendo aqui o WhatsApp, quer dizer, não tem outra hora para ver essa porcaria. Está gravando ainda? Para ver as redes sociais. Não tem outra hora. As pessoas que são verdadeiros sábios na nossa família, a gente não perde um minutinho para bater um papinho com ele, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. A gente não perde essa oportunidade, gente. Meu Deus do céu. Então é isso que a mensagem traz para a gente, que nós precisamos olhar muito por isso, porque nós vamos somando, é um tijolinho de cada vez. A prática do bem, nós não vamos ficar caridosos de uma hora para outra. É um pouquinho de cada vez. Um pouquinho você aguenta o moço que pôs o carro na sua garagem. Aí você chama ele. Aí ele vem com o carro. Tudo bem, você esqueceu, né? Não tem problema não, tá tranquilo. Eu estava vendo aqui as minhas redes sociais. Não demorou não, tá tudo bem. É um pouquinho assim, cada vez.
Aí você vai, agora, né? Você vai lá, num restaurante, algum lugar, percebe que a pessoa não te atende, sei lá, puxa vida, estou pedindo isso e aquilo, né? Sabe assim, um pouquinho de cada vez, deixa a pessoa passar na tua frente, no mercado, por exemplo. Não, a pessoa estava sem nada, daqui a pouco ela traz 3 carrinhos e está na sua frente. A gente aguenta isso, pelo amor de Deus. Isso é um pouquinho, precisa de dinheiro para isso, meu Deus do céu. Precisa de dinheiro para a gente ter um pouquinho de tolerância, um pouquinho de compaixão, um pouquinho de amor de uns pelos outros. Precisa de dinheiro, de recurso. Se eu não der o pão de cada dia, se eu não der o recurso, a moeda, se eu não der a roupa, se eu não fizer essas coisas, não estou fazendo bem. Claro que a gente pode fazer a cada momento. Ainda mais agora, né? Vai pegar o elevador, por exemplo, tem uma pessoa lá dentro. Aí você, com muito cuidado, não tem problema você entrar. Você, de jeito nenhum, pode esperar. Já aconteceu comigo lá no meu prédio, assim. Quer dizer, eu já não deixo de falar mais nada, porque agora eu subo de escada, já aprendi. Né? O elevador é para os meus vizinhos, eles precisam mais do que eu, graças a Deus, eu posso subir os 14 andares todos os dias, 2 vezes ou 3 vezes por dia, estou tranquilo. Mas é só um tijolinho isso. É claro que de vez em quando eu fico com raiva, né? Em algumas situações, todo mundo fica, não é mesmo? Mas nós precisamos construir a prática do bem, a prática da caridade, constantemente. E coisinhas assim mínimas. Sabe coisinha mínima assim que, nossa, sei lá, tá no médico, tá esperando, sei lá, alguém passa na frente. A pessoa já se enoja, a gente já se irrita. Um problema no trânsito. Tem gente que já não dorme a noite inteirinha porque um carro fechou, o ônibus fechou. Aquele ônibus de 20 metros me fechou, quase que eu tive que subir na calçada. Fiquei infeliz. Isso não se faz com quem está aprendendo a dirigir agora. Só tem 25 anos de carteira. Mas passa na frente. Respira fundo. Respira fundo. Não deixa que isso passe. Está tudo bem. Coisas assim, não é? Sofrer um golpe. Não dá para evitar golpe, viu, gente? Não dá. Podem colocar todos os tipos de golpe aí no telefone para a gente aprender a todos, mas sempre vai ter um diferente. Não tem jeito de saber tudo. A gente tem que ter confiança. Um pouquinho de prevenção, não é? Usa um cartão de um banco, tem tanto banco hoje eletrônico, que tem um limite pequenininho. Para pagar uma coisinha, um entregador, uma pessoa ou outra, usa um cartão assim para o seu dia a dia, para ficar no bolso. Usa aquele melhor cartão, tem um crédito, sei lá, de 200, 300 mil, quem mora no Ipiranga aqui, né? No meu caso, que moro lá na Vila Brasilândia, perto da Cachoeirinha. Nem roupa no banco da gente tem, porque é o banco nu, né? O Nubanco. Essa foi uma. Bom, então a gente vai percebendo isso. Um pouquinho de prevenção, assim, sabe? Confiança, um pouquinho de prevenção. Não custa nada. Se sofrer um problema, o problema está equacionado, é pequeno. Lembro daquele tempo que a gente andava com uma carteira desse tamanho, assim, era comprida, assim, os homens principalmente, com embaixo do braço, carteirão, assim. Aí levava a carteira, meu Deus, levou todos os meus documentos. Meu Deus, mas para que você anda com todos os documentos, meu Deus do céu? Todos os meus cartões, todos os meus talões de cheque, tudo. Levou a foto da sua esposa? Não, essa não estava lá. Salvou, né? Foi bom, né? Foi bom. Então a gente vai percebendo que a gente pode tomar mínimas precauções e tomar providências. Falar de Jesus, agora mesmo vi isso. É fácil, todo mundo fala, Jesus, Deus te abençoe, Jesus, Deus te ajuda. Mas e a prática? As pessoas querem ver a prática. Querem ver a prática. É muito fácil falar, Deus te abençoe. Eles querem ver se a gente tem condição de abençoar a gente também. Sabe? Esquecimento, perdão, essas coisas. Será que nós estamos em condição disso? É isso que dá para fazer sem o dinheiro, sem os recursos.
Mas ele fala um monte de outras coisas aqui. Ele fez luzir a estrela da humildade, ensinou a verdade sem afetação, deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu com passivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esclarecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda sim, pois, porém, podes distribuir as riquezas que fluem de você mesmo, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Dá para comprar paciência? Dá para comprar compaixão? O senhor está olhando o limite no cartão? É muito alto o limite? Não, né? Usa um limite pequeno, viu? Usa o cartão com limite pequeno. O grande se deixa só para casos especiais assim, né? Não dá para comprar algumas coisas que a gente pensa que o dinheiro, o tempo inteiro, dinheiro. Não dá para comprar algumas coisas. Simpatia, colaboração, compreensão, não dá para comprar com dinheiro. Nós temos que treinar isso o tempo todo. O tempo todo. Mas aí ele continua assim, finalizando: oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio confortador, estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade, espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives, e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Recebes com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Que? Meu cunhado? Que? Fala que eu não estou. Eu tenho 9 cunhados, mas ninguém quer ir na minha casa, né? Talvez daqui uns 2 anos eu possa conviver com eles, por enquanto ainda não. Então, espalha gentileza e bondade àqueles que te procuram. Está na rua, por exemplo, uma pessoa nos aborda: eu queria saber a rua tal, ou você não pode me ajudar com tal coisa. Puxa vida, eu gostaria muito de favorecer, mas os meus recursos nesse momento não são possíveis. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Confia, seja forte, não esmoreça. A gente pode oferecer isso. Muitas vezes, muito mais que recurso, cuidado. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Caridade. Prometo que é o último. Vou tentar me limpar no começo aí que foi feio, né? Glorificadas sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Muito obrigado pela atenção. Não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudá-los. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos continuar firmes nos nossos objetivos. Muito bom, né? Muito bom a gente poder saber que é possível praticar a caridade, saber tentar de Deus. Tolerância, paciência, compreensão, isso é um exercício diário que cada um de nós temos que fazer. Então vamos agora praticar um pouquinho da caridade, mentalizando aqueles nossos irmãos que têm maior necessidade do que nós. Independentemente do grau de dificuldade que a gente tenha, a gente sempre tem alguém que precisa muito mais do que a gente.
Então vamos, nesta harmonia que nós já sentimos interiormente, vibrar pelos nossos irmãos que se encontram adoecidos nos leitos dos hospitais, adoecidos, acamados em seus lares, que eles possam receber toda a energia de que necessitam para a sua recuperação espiritual, física e orgânica. Aos nossos irmãos que se encontram sem abrigo, ao relento, moradores de rua, muitos deles sem alimentos, sem vestes apropriadas, que possam ser acolhidos pelos bons espíritos, que possam principalmente, Senhor, receber toda a energia e todo o fluido amoroso do plano espiritual, para que possam compreender o momento, para que possam compreender a experiência e principalmente para que possam superar essa sua prova ou essa sua expiação. Os nossos irmãos que se encontram nos asilos, necessitando de amparo, muitas vezes ali deixados por parentes, que naquele ambiente eles possam formar um novo lar, cada um sendo parente do seu companheiro ali, buscando muitos na sua reta final da jornada, a alegria de poder conviver com pessoas que se entendem, que se compreendem. Aos nossos irmãozinhos menores que se encontram nos orfanatos, muitos deles órfãos de pais encarnados, dependentes químicos, que eles possam, Senhor, receber a oportunidade de uma família que os conduza no caminho, da porta estreita, sim, mas do caminho reto, da sua recuperação, do seu crescimento, principalmente espiritual. E aos nossos irmãos, Senhor, dependentes químicos, sejam da bebida, sejam das drogas, que possam receber, Senhor, o amparo que necessitam e despertar para uma nova jornada, para uma nova condição. Para aqueles, Senhor, que se encontram em presídios, que de alguma forma possam despertar o sentimento do remorso, e que possam, Senhor, se recuperarem. Caso contrário, terão que reiniciar a sua jornada, e se assim for a escolha deles, porque há que se respeitar o livre-arbítrio de cada um, que assim seja, Senhor. Que eles possam, então, retomar a jornada e, assim, encontrar um novo caminho. E vamos, cada um de nós, mentalizando a nossa casa, o nosso lar, cada um dos ambientes, nossos parentes, nossos amigos, que possamos receber essa energia e levá-la à nossa casa, e principalmente que possamos, ao habitá-la, estabelecer um convívio saudável, compreensivo, de tolerância, de paz, com aqueles que são certamente com quem temos os maiores compromissos. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, recebendo esse ensinamento, e rogamos para que possamos assimilar esse aprendizado no nosso dia a dia, nas nossas ações, a fim de que tenhamos a convicção e a certeza de que estamos, sim, aproveitando essa nossa jornada terrena. Que a tua paz, Mestre Jesus, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, alguns avisos. Amanhã, se alguém tiver interesse na consulta espiritual, não no acompanhamento, mas na consulta, no aconselhamento, né? A Margarida está aqui, se alguém tiver interesse,
tá? Conversar com ela, fazer o agendamento, e o Claudemir atenderá, tá bom? Com relação ao curso, quem tiver interesse nos cursos, a nossa previsão é que os cursos se iniciem a partir do primeiro trimestre do próximo ano. Ainda não há uma data definida, mas certamente nesse período será divulgado para vocês, tá bom? Devemos retomar também, a partir do ano que vem, aquele nosso tratamento de cura, que é feito todos os sábados, nos últimos sábados do mês, tá bom? Mas previamente, a gente está se planejando para isso, previamente será avisado a vocês. Então, que todos retornem aos lares com muita paz, com muita harmonia. Deus os abençoe a todos.